Olá pessoal, bem-vindos, boa tarde a todos os que se conectam com o Facebook da Paróquia São Benedito, no Alto da Ponte. Esse é o nosso momento cultural. Hoje é dia 23 de abril, quinta-feira, esse horário das 16 horas. Nós fazemos um momento cultural abordando literatura fora do nosso universo religioso, digamos assim, mas literatura que podem nos ajudar. Nós temos aí tantos livros bons que podem ser úteis para o nosso crescimento. Dorinha Barreto, chegando, boa tarde. Nós já tivemos uma primeira temporada desse nosso momento cultural, que foi antes da semana que era de sinal. Acolhendo a Yaneide Santos, acolhendo a Jeane, acolhendo a Elaine Ribeiro, chegando. Nessa primeira temporada nós conversamos sobre um livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Wanda Alves, Cristiane Neves, boa tarde às duas que chegaram também. E aprendemos lá muitos ensinamentos daquele livro, que é uma verdadeira psicologia da tentação. Aí a Anitta Alves chegando também, amém, boa tarde. Agora, nessa segunda temporada, nós estamos lendo, conversando sobre o livro O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry, o terceiro livro mais traduzido no mundo. Perde só para Pinóquio, traduzido para 270 e tantos idiomas, e Imbatível, a Bíblia, traduzida em 3.000 idiomas praticamente. Já começamos quarta-feira passada, não, ontem completaram-se 8 dias, começamos no dia 15 a conversar sobre esse livro. Ana Miranda também chegando, boa tarde. Ana Miranda começando o tríduo do aniversário dela, que vai ser domingo. A Lourdes Lima chegando também, a Dalvanice, boa tarde, sim, tudo bem. Se você perdeu as conversas passadas, de repente alguém está chegando hoje a primeira vez, ou perdeu algum outro dia, os vídeos ainda estão disponíveis aí no Facebook da paróquia. Vi também aí a minha cunhada chegando, a Janete, também a Claudete Rodrigues chegando. Bem, o seu Sebastião Vilas Boas chegou também aí. Nós vamos continuar aqui a leitura do livro. Quem for chegando vai pegando a conversa andando e depois assiste desde o começo. Aí a Marlene Boas também chegando. Para quem tem o livro ou baixou e está acompanhando aí pelo computador, nós vamos começar hoje o capítulo 11. Eu começo o capítulo 11 pelo capítulo anterior, onde nós paramos. Ontem nós víamos o príncipe visitando um planeta habitado por um rei. Aqui está a gravura do rei, habitado por um rei. A gente comentou ontem que todos nós temos um reizinho dentro de nós, temos que nos cuidar, gostamos de mandar. Eu até comentava do dístico, do lema que temos no brasão da cidade de São Paulo, non duco. Isto é, não sou conduzido, conduzo. Então, pessoas que às vezes não aceitam serem conduzidas. Kátia, você tem o livro, Kátia, você pode acompanhar aí, Kátia. Pessoas que não aceitam serem conduzidas. Elas que sempre têm que estar na frente, elas sempre têm que estar dando ordens, elas sempre têm que estar mandando. Né? Tem pessoas que têm esse perfil. E a gente terminou ontem, o príncipezinho ia embora do planeta e o rei quis nomeá-lo ministro da Justiça. Aí o Zete chegando também, o Zete quis nomeá-lo ministro da Justiça. Ele falou, ministro, para quê? Aqui não tem ninguém para julgar. Aí o rei falou para ele, julga você mesmo. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. E a gente comentou isso ontem, né? Que nós muitas vezes somos muito complacentes conosco mesmos, mas somos intransigentes no julgamento com as outras pessoas. Mas essa foi a conversa de ontem. Aí o príncipezinho voou por aquela, sempre levado
aqui por essa revoada de pássaros, né? Ele foi e voou para outro planeta. E é o capítulo 11, Kátia. Se eu tenho o livro, né, Kátia? A Kátia ganhou no sorteio aqui o livro. Capítulo 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Olha só, o primeiro planeta era habitado por um rei. Agora, o segundo planeta, e os planetas são pequenininhos, eram habitados por um vaidoso. Olha só aqui a gravura que tem do vaidoso. Olha só. Tá vendo? O vaidoso aí, o planeta dele muito pequenininho, e o vaidoso todo brilhante, o vaidoso com um chapéu engraçado, né, na sua cabeça, e daqui a pouco nós vamos ver o porquê desse chapéu. A Estela chegando também, Estela, né? A Lucelena também acabou de chegar. Olha só o vaidoso e o planeta que o vaidoso habitava. Quando o príncipezinho chega lá no planeta, estava ainda chegando, o vaidoso já ficou todo feliz. Um admirador vem me visitar, exclamou à distância. Mal avistaram o pequeno príncipe. E aí o Saint-Exupéry faz aqui um comentário que eu acho que serve para nós. Porque para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Quando ele falou do rei, ele falou, para quem é rei, os outros são súditos. Isto é, são pessoas que têm que serem mandadas. E tem pessoas, como a gente falava ontem, tem pessoas que têm assim, esse rei na barriga, né? Acha que é o dono da carne seca, como a gente fala. Gosta de mandar, de dar ordens, tem esse perfil. Hoje o Saint-Exupéry diz, para os vaidosos, os outros são seus admiradores. Tá, e quem não é admirador? No caso dos vaidosos, quem tem esse perfil, né, do vaidoso, quem não é vaidoso, e quem não orbita em torno do vaidoso, porque para o vaidoso as outras pessoas são satélites que orbitam em volta dele. A Lua é um satélite natural, que nós temos satélites artificiais que são lançados para o espaço, para fazerem transmissões, etc, etc. A Lua é um satélite natural e a Lua orbita em torno do nosso planeta, que é o planeta Terra. Para as pessoas vaidosas, como diz aqui o Saint-Exupéry, os outros homens são seus admiradores. Ao Alain, chegou também o Alain para estudar não, nessa nossa conversa, que não é estudo, né? Que é uma conversa, até porque é a minha interpretação aqui do livro do Pequeno Príncipe. Então, para os vaidosos, os outros são os seus admiradores. E quem não é admirador, é opositor, é inimigo. Os vaidosos têm um pouco esse perfil. Quem não orbita em volta dele, quem não bate palmas para ele, quem não fica jogando confetes nele, é oposição e é inimigo. Esse é o perfil do vaidoso, como diz aqui o Saint-Exupéry. Vamos continuar. Bom dia, disse o pequeno príncipe Fátima. E falou para o vaidoso, você tem um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Olha só, né? Para agradecer quando me aclamam. E a gente precisa agradecer sempre. Não é só quando batem palmas para a gente. Não é só quando fazem elogios para a gente. Nós temos que agradecer sempre. Agradecer, saber ser grato, Marlene Rodrigues, que chegou agora. Saber agradecer é um dom muito precioso. Saber agradecer as coisas mais pequenas, mais humildes e mais simples que são feitas a cada um de nós. Eu acho muito bonito um costume que existe em algumas famílias. Eu digo que na minha casa nós não tivemos esse costume. Mas eu acho muito bonito em algumas famílias que eu já fui visitar, enfim, já passei em algumas casas. Às vezes os filhos terminam de almoçar ou terminam de jantar
e fala, Deus lhe pague, mãe, Deus lhe pague, pai. Gente, eu admiro isso. Deus lhe pague, mãe, Deus lhe pague, pai. Agradece aquele alimento que ele comeu. A mãe preparou aquele alimento, o pai, com o suor do seu rosto, colocou aquele alimento na mesa. Às vezes, ambos, pai e mãe, trabalharam para ter aquele alimento ali à mesa. Ambos, às vezes, prepararam. E os filhos, obrigado, pai, Deus lhe pague, mãe. Olha que bonito isso, gente. Então aqui o vaidoso fala, eu tiro meu chapéu para agradecer quando batem palmas para mim. Então a pessoa só agradece quando ela é o centro da atenção, quando ela é a homenageada. Ela é incapaz de reconhecer aquilo que o outro faz. Não tem pessoa que é desse jeito, né? Então, veja que a gente pode tirar essas conclusões de uma leitura, né, de um livro aparentemente infantil, mas podemos tirar essas mensagens para nós. É preciso a gente saber agradecer sempre. Né? Agradecer as pessoas, agradece o porteiro do prédio quando você sai, abre o portão para você, oh, Deus te pague, obrigado, viu? Aí, valeu, aí, ó, falou, às vezes, né, um aceno, um tchau, um positivo, um valeu e tal. Agradecer, sei lá, quem me serviu no balcão da padaria, agradecer a pessoa do caixa lá que recebeu o pagamento que eu fiz. Aí ele está fazendo o serviço dele, claro, óbvio, mas vamos agradecer, especialmente se a pessoa foi gentil, tratou bem, vamos agradecer, né? Então acho que saber agradecer. E não agradecer apenas quando a gente é aclamado, como aqui no caso do vaidoso, né, que tirava o seu chapéu quando batiam palmas para ele. Ele era o centro, né, das atenções. Aí continua o Pequeno Príncipe. Ah, é? Se referindo ao chapéu dele, né? Ele falou, é para agradecer. Ah, é? Aí o vaidoso assim, bate a mão uma na outra. O príncipezinho, ele tirou o chapéu. Então veja as pessoas, né, que só sabem agradecer quando elas são objeto da admiração e não conseguem fazer o processo inverso, né? Admirar e agradecer as outras pessoas. Bom, vamos continuar. O vaidoso tem muita coisa que ensinar para nós, hein? Porque nós temos um pouquinho de reizinho, mas tem um pouquinho de vaidoso também. O príncipezinho bateu a mão uma nas outras e o vaidoso agradeceu, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse o príncipezinho a si mesmo. E bateu as mãos novamente. E o vaidoso tirando o chapéu. Após 5 minutos, batendo palma, e o vaidoso tirando o chapéu, o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E para o chapéu cair? Perguntou ele, o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu, diz aqui o Saint-Exupéry, a pergunta que o príncipezinho fez para ele. E para o chapéu cair, o que é preciso fazer? O vaidoso nem ouviu. E ele faz um comentário que serve para nós também. Os vaidosos só ouvem elogios. O Amarildo Evanil, chegou aí, Evanil. Os vaidosos só ouvem elogios. Os vaidosos não gostam de serem questionados. Os vaidosos não gostam de serem criticados. Obviamente que ninguém gosta de crítica destrutiva. Vai ter aquela crítica construtiva. Poderia ser melhor desse jeito da próxima vez. Faça uma avaliação, pontos positivos, o que foi bom, o que não foi bom, o que poderia ser melhor. Existem críticas que são construtivas e ajudam a ser melhor, nos ajudam a sermos melhores. Agora, tem críticas que são destrutivas, né? É para arrasar a pessoa mesmo, é para bombardear a pessoa. Essa crítica não serve para nada, só serve para destruir o outro. Mas tem críticas que são construtivas. Agora diz aqui, os vaidosos não gostam de serem questionados. Tanto que o vaidoso nem respondeu à pergunta do príncipezinho Maria José, que chegou agora aí lá de Sapucaí-Mirim, Minas Gerais. Não respondeu. Os vaidosos gostam de ser o centro de tudo sempre. Eles não aceitam ser, por exemplo, exortados. Não aceitam, por exemplo, serem corrigidos. Tem pessoas que não gostam de serem corrigidos.
E por esse motivo, né? Porque ele acha que ele é o centro e todos devem, então, orbitar em torno dele. Aí o vaidoso pergunta para o pequeno príncipe: não é verdade que tu me admiras? Um pequeno queda de conexão aí nesse momento, não sei se para vocês também houve essa queda. O que significa admirar? E a resposta do vaidoso: admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. E só tinha ele naquele planeta, não tinha mais ninguém. E o príncipe fala: mas só tu moras nesse prazer, nesse planeta. E o vaidoso fala: mas dá esse prazer, admira-me a si mesmo. Olha só que interessante, né? O vaidoso. O que significa admirar? Admirar significa a gente olhar com os olhos do coração, olhar com os olhos da alma, enxergar a poesia que existe na natureza, no pôr do sol, numa flor maravilhosa, num riacho correndo entre as pedras. A gente fica admirado disto, né? É algo que se expande de dentro de nós para fora de nós mesmos, se dirige para fora de nós mesmos. No caso do vaidoso, admirar, para ele aqui, admirar significa reconhecer que eu sou, diz aqui, o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico, mais inteligente de todo esse planeta. E o príncipezinho diz: mas só mora você nesse planeta. Ele fala: não tem problema, dá-me esse prazer, admira-me a si mesmo. Então é isso, né? O vaidoso, ele gosta de estar no centro da atenção. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros assim: eu te admiro, né? Mas do que te serve isso? E foi-se embora. E o príncipezinho pensou consigo mesmo: as pessoas grandes são de fato muito estranhas. Pensou, continuando a viagem. Bom, nós vamos aproveitar e já vamos ver, porque o outro planeta que ele foi é bem curtinho. Ele chegou em um outro planeta que era habitado por um bêbado. Olha aqui a gravura. O bêbado, com as garrafas por cima da mesa, uma caixa de garrafas ali do lado, né? O planeta habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, diz aqui o Saint-Exupéry, mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e também diversas garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado, com ar triste. Eu bebo. Por que bebes? Perguntou-lhe o pequeno príncipe. E o bêbado respondeu para ele: para esquecer. Respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Perguntou o príncipezinho, que começava a sentir pena daquele homem. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, abaixando a cabeça. Vergonha do quê? Perguntou o príncipezinho, que desejava ajudá-lo e socorrê-lo. E ele falou: vergonha de beber, concluiu o beberrão. E, de novo, diz aqui, ficou em silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, dizia a si mesmo durante a viagem para outro planeta. Então olha só o encontro dele com o bêbado. O que você faz aqui? Eu bebo. E por que você bebe? Para esquecer. Esquecer do quê? Esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de beber. Então, aqui nós pensamos, né, nessa questão, que é uma questão tão presente na sociedade, a questão do alcoolismo, e que muitas vezes o alcoolismo é usado exatamente assim, né, como um mecanismo de fuga
Então as pessoas às vezes querem fugir da sua própria história, não querem enfrentar os seus vulcões, como a gente já conversou aqui em alguns programas anteriores, né? Não querem enfrentar os seus vulcões, e com isso as pessoas ficam buscando esses subterfúgios, e de repente o álcool pode ser um desses subterfúgios, no qual a pessoa vai se esconder da sua vergonha, esconder às vezes do seu passado, esconder às vezes os seus deslizes. E claro que com isso também acaba se tornando uma dependência química, né? Chega um estágio em que a pessoa bebia para esquecer, e dali para frente ele começa a beber por uma necessidade química, porque ele se torna um dependente químico. E é uma questão que atinge aí muitas famílias, a questão da dependência química por causa do álcool. Então vejam, hoje nós tivemos aqui esses dois encontros, né? O encontro com o vaidoso, né? Que todos têm um pouquinho de vaidoso também aí, e temos sempre que nos cuidar, até mesmo porque o livro do Eclesiastes, né, diz lá, logo no seu capítulo 1, versículo 1, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, e nós temos que tomar cuidado com isso. Precisamos reconhecer os nossos talentos, não podemos ser como esse homem daqui, reconhecer os nossos talentos e as nossas capacidades e não ficarmos dependentes dos elogios ou das palmas das outras pessoas para aquilo que nós somos. Não podemos ficar oscilando conforme a opinião pública ou viver a nossa vida em função da opinião pública, ser um meio camaleão, conforme a opinião pública eu mudo ou desmudo. Se é que existe a palavra desmudar, não existe, mas uso aqui essa palavra. Não podemos viver em função da opinião dos outros. Claro, temos que ter a nossa consciência, a nossa capacidade, o nosso jeito de agir, a nossa consciência, agir retamente, de acordo com a nossa consciência, e não agir dependendo se os outros nos aplaudem ou não. Somos nós que temos que reconhecer os nossos dons, talentos e capacidades que Deus concedeu a cada um de nós. E não depender que os outros reconheçam para assim então nós nos sentirmos felizes. E esse último aqui, nesse homem, esse bêbado que bebia para esquecer. Temos que enfrentar os nossos problemas, enfrentar os nossos desafios. Eu dizia nesses programas passados que problemas existem para serem enfrentados e, se possível, solucionados. Existem problemas que não dependem de nós, dependem de outros, dependem de terceiros, dependem da estrutura social, dependem do governo, depende da conjuntura da sociedade, mas ao menos devemos enfrentar os problemas e não fugir deles, esconder deles, como o homem aqui que bebia para se esquecer, e esquecer que tinha vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de beber. É preciso encarar as dificuldades, encarar os problemas e, na medida do possível, sanar, curar, libertar-se daquilo que às vezes nos empurra não só para o álcool, mas também para outros vícios, né? Jogos e outras drogas, né? Piores, tão piores quanto a do álcool, cocaína e outras por aí afora. Ou de outros vícios, né? Jogo, porque às vezes acaba por exemplo, o próprio futebol, o churrasco, a convivência com os amigos, às vezes acaba também se tornando fuga, como era para esse homem que bebia para esquecer. Às vezes essas coisas também acabam se tornando fuga, coisas que são em si boas. Um baile, um forró, um jogo de futebol, é tudo coisa boa. Um filme, coisa boa. Porém, o próprio trabalho, coisas boas, mas que podem se tornar fuga. Fuga da realidade, fuga dos problemas, fuga das dificuldades, e a pessoa só trabalha para esquecer os seus problemas, as suas dificuldades.
ou vive só atrás de churrasco e festa, e forró, e vara à noite, e é de baile em baile, para esquecer. Então vejam, não se trata de esquecer, se trata de enfrentar e, na medida do possível, solucionar. Vamos ficando por aqui com o nosso momento cultural e nós vamos voltar amanhã, às 16 horas, para continuar a leitura e o comentário desse livro do Pequeno Príncipe, vendo em que nós podemos aí aprender com esses personagens que temos nesse livro do Antoine de Saint-Exupéry. Amanhã nós vamos ter reunião do Conselho de Presbíteros da Diocese, eu faço parte desse conselho, vai ser na parte da manhã com o bispo, então eu vou trocar com o Padre Fausto o horário do catecismo, do estudo do catecismo. Então amanhã, excepcionalmente, o Padre Fausto vai fazer a formação litúrgica 10 horas e eu vou fazer o estudo do catecismo 14 horas. Então amanhã, excepcionalmente, nós vamos trocar. Padre Fausto faz o estudo da liturgia 10 horas e eu faço o estudo do catecismo às 14, porque nós teremos então na parte da manhã reunião com o conselho dos presbíteros aqui da diocese. Eu represento aqui a nossa região pastoral, chamada região pastoral Santana, que engloba aqui a zona norte de São José dos Campos, Monteiro Lobato e São Francisco Xavier, que embora distante, né, é um distrito de São José dos Campos. Tá certo, gente? Então amanhã quem está seguindo o estudo do catecismo comigo, olha só, 14 horas. E o Padre Fausto, quem está seguindo a liturgia com ele, 10 horas. Quem está seguindo nós dois, assista nós dois. Estaremos juntos aí amanhã. Próximo encontro aqui pelo Facebook da Paróquia São Benedito, 18 horas, com a oração, ofício das vésperas, que o Padre Fausto está conduzindo. Eu tenho alternado com ele a condução desses ofícios da liturgia das horas. Hoje ele está conduzindo às 18 horas, ele rezará o ofício das vésperas e às 21 horas o ofício das completas. E eu termino deixando um abração muito grande a cada um de vocês, um bom final de tarde, uma boa noite e um beijão no coração de cada um de vocês.